trajetória que começa na literatura infantil e chega ao estudo da literatura infantil. Socorro Racioli, ela ganhou dimensão com o romance A Cabeça do Santo, onde fala do misticismo intrínseco que há na religiosidade do povo do Nordeste. E fez a sua tese de doutorado sobre Monteiro Lobato. Toda essa trajetória ela fala nessa entrevista para o Leituras, onde fala inclusive do seu novo romance, que traz novamente o universo religioso do Nordeste. Vamos começar essa conversa falando um pouco sobre o Cabeça de Santo, que é o seu romance, 10 anos sem publicar, né? Romance. Mas o que é que lhe marca esse romance ainda? Porque é um romance, de certa forma, emblemático, porque ele é uma espécie de mola propulsora da sua carreira literária, né? Vamos falar um pouco sobre esse romance? Sim, marca uma mudança absoluta na minha vida profissional, porque ele é fruto de uma oficina com Gabriel Garcia Marques, que me trouxe uma mudança de perspectiva em relação à literatura e ao trabalho com a literatura absurdamente radical. Eu sou jornalista e quando eu comecei a publicar, meus primeiros 2 livros são ensaios biográficos, a convite do Lira Neto, um dos maiores biógrafos do Brasil hoje. A gente começou junto a nossa carreira em Fortaleza e ele me chamou para escrever um ensaio biográfico, primeiro sobre o Frei Tito de Alencar, na coleção Terra Bárbara, depois sobre a Raquel de Queiroz. E foram 2 experiências profissionais como jornalista, era um texto jornalístico, mas que me trouxeram uma abertura de mundo muito grande a essa decisão de continuar escrevendo. Mas então eu achava que eu ia escrever biografias, ensaios biográficos, textos de não ficção. Mas aí eu fui convidada para escrever literatura infantil pela mesma editora e escrevi um livro sobre a história do livro por causa do meu mestrado, que foi sobre Monteiro Lobato, e fiquei ali, escrevi mais ou menos 16, 18 livros para crianças e jovens. E aí chegou um momento que eu quis, as coisas foram bem, eu já estava publicando em editoras nacionais, comecei publicando em Fortaleza, depois com outras editoras maiores, e eu decidi estudar para escrever. Eu queria estudar, eu achei que eu precisava, já tinha feito mestrado em literatura, mas a vida acadêmica na literatura no Brasil prepara pesquisadores e professores. A gente ainda está começando uma tradição de cursos acadêmicos para escritores. E eu fui procurar cursos. Eu queria estudar para escrever, eu queria estudar construção de personagem, eu queria estudar construção de narrativa de uma forma mais sólida. E aí eu achei, não tinha cursos, existia o curso do professor Assis Brasil em Porto Alegre, morava em Fortaleza, era difícil de ir, e eu fui procurar então livros. E achei um livro, Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques, que eu achei que era um manual de escrita, mas é na verdade a transcrição de uma oficina que ele ministrou durante 20 anos em Cuba. E eu, muito ingênua, li o livro e achei, é tudo que eu preciso, fazer uma oficina com Gabriel Garcia Marques, é tudo que eu preciso, muito ingenuamente. Achei que era questão de mandar um e-mail, fazer uma inscrição, pagar taxa, alguma coisa, mas não era. Eu mandei um primeiro e-mail e me disseram que era uma oficina para convidados do Garcia Marques. E foram 8 meses mandando e-mails para todos os professores da escola, tentando alguma brecha de... Não tem como mandar uma sinopse, não vai ter uma prova. Eu tentava de todo jeito, não conseguia. Até que um dia eu vi que eu tinha que desistir e mandei um último e-mail, mas deu uma sorte absurda, porque eu mandei exatamente para a coordenadora acadêmica da escola. E ela me disse o seguinte: o curso é para convidados do Garcia Marques, pessoas do círculo íntimo dele. Ele já mandou a lista desse ano, mas só tem 9 nomes e a oficina tem 10 vagas. Mas eu não posso só botar o seu nome na lista. Você tem que me mandar até quinta-feira, isso era terça, em uma página, um parágrafo com o seu currículo e o outro parágrafo uma sinopse de uma história que você quer desenvolver aqui. E se ele gostar, ele te convida. Aí eu tinha de terça para quinta para arranjar uma história que agradasse o Prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques. E lá no Ceará, onde eu nasci e onde eu vivo até hoje, a gente tem uma profusão de histórias reais infinita e ligadas à religiosidade popular que não falta. E eu tinha matérias de jornal guardadas, né? O jornalista, acho que a formação do jornalismo, acho que o maior ganho da gente, né, é a visão de mundo que o jornalista também aprende a ter, a enxergar onde é que estão as histórias. Eu acho que isso é uma coisa que a gente leva para tudo que for fazer na vida. E aí eu vi uma matéria de jornal
falando que a população de uma cidadezinha chamada Caridade estava muito revoltada, porque tinham mandado construir uma estátua de Santo Antônio lá, para que a cidade crescesse em torno do turismo religioso. E aí montaram o corpo do Santo Antônio no morro, como deve ser, no alto lá de um morro, e fizeram a cabeça em partes simétricas, como deve ser, numeradas, que deveriam ter sido levadas parte a parte para montar. E aí um rapaz, o chefe da obra, tomou lá uma cachaça a mais, mais do que ele poderia, e disse, não, monta a cabeça no chão e a gente leva a cabeça inteira. Nunca levaram a cabeça inteira porque é impossível, a cabeça é aqui do tamanho desse espaço. E a cabeça está no chão até hoje. Então, foi essa história que eu mandei para a oficina, a história de um homem que entra nessa cabeça, está andando pela rua, entra nessa cabeça e acorda 5 da manhã ouvindo voz de mulher. Quando sai não tem ninguém e ele percebe que ele tem o dom de ouvir as orações das mulheres rezando para o santo e ele tem acesso ali ao segredo de amor das mulheres. Eu mandei essa sinopse, ele gostou, fui para a oficina, fiz o curso, foi transformador, mas eu levei 7 anos para terminar o livro, O Cabeça do Santo, esse romance a partir da oficina. Mas depois que eu lancei, aconteceram 2 coisas. Primeiro foi que essa entrada no universo do romance adulto, pela Companhia das Letras, então um outro caminho profissional. E a outra que eu voltei para Fortaleza e montei cursos de escrita. Hoje eu coordeno uma pós-graduação na Unifor que se chama Escrita e Criação, justamente para atender pessoas que têm esse mesmo desejo que eu tive de ter uma formação em escrita. Essa questão da escrita, tem o Luiz Antônio de Assis Brasil, que você já falou, que há 30 anos, o Raimundo Carreiro também, muito tempo. Há sempre uma crítica que se faz a esse tipo de oficina. Tem até um curso também no Rio Grande do Sul, que era coordenado pelo Carpinejar, não sei como é que está hoje. De certa forma, esses cursos, eles modelariam o escritor, né? que as pessoas passariam a escrever. O aluno do Charles Kiff escreve assim, o aluno do Assis Brasil escreve assado, enfim. Como é que vocês, primeiro, fazem para que não haja essa coisa e resistem a essa crítica que se faz às oficinas? Mas eu concordo com essa crítica, eu concordo absurdamente. Estou fazendo esse tipo de curso desde 2009, eu voltei o curso com Garcia Marques, foi em 2006, eu comecei a dar essas aulas, oficinas, até virar uma pós-graduação, mas em 2009, é muito tempo. Então, eu tenho poucas certezas sobre isso, essa coisa mágica e ao mesmo tempo tão trabalhosa que é escrever literatura. Eu tenho pouquíssimas certezas, mas uma delas é que nenhum curso transforma ninguém em escritor. Nenhum, nem o meu, nem do Garcia Marques, nem do professor Assis Brasil, e eu acho que eles todos concordariam comigo. A gente está numa onda de cursos, tem curso na internet o tempo inteiro, pessoas oferecendo, seja um best-seller, venda o seu livro, seja... Isso não existe, isso é desonesto. Porque o curso, pelo menos o curso que eu preparei na Unifor, o curso que eu montei, é um curso que dá as ferramentas para quem já traz o desejo e as histórias e o olhar para o mundo adequado para ser um escritor. O escritor, por mais que no Brasil a gente não tenha essa valorização adequada e equivalente ao que se deveria ter, mas o escritor, a gente estava falando aqui de vários escritores de várias épocas aqui antes de começar, mas o escritor, os livros, eles formam a mentalidade de um país, a literatura ajuda a pensar um país, a entender um país, e escrever algo que ajude a entender um país, uma sociedade, as pessoas em vários aspectos, né, que são derivados disso, precisa ser escrito por alguém que tem uma visão de mundo muito específica e que respeite muito o lugar de onde vem, a vida que teve, como esse olhar para o mundo foi construído. Isso nenhum curso dá. O curso incentiva, o curso faz com que se crie uma comunidade. A gente estava conversando antes sobre escrever e ter alguém que leia. Então, o curso cria essa comunidade de leitores lendo o trabalho dos outros. O curso... Eu chamo, por exemplo, muitos escritores para dar aula, então o curso aproxima dessas obras, desse ponto de vista, mas o curso não faz ninguém, não torna ninguém escritor. E o antídoto para que as pessoas não sigam fórmulas e escrevam da mesma maneira é que a primeira frase que eu digo nas minhas aulas é que não existe nenhuma fórmula para que ninguém escreva, que a ideia é o contrário, é cada um entender como escreve, como é o seu texto e a sua forma de escrever. E aí, se não houver essa descoberta, não vai acontecer nada. E muita gente faz o curso, não acontece nada.
O curso, pelo que eu já li sobre cursos, li o livro do Assis Brasil, li o livro do Raimundo Carreiro, uma certa humildade com relação ao seu próprio texto. Eu frequentemente encontro em livros erros históricos, Sim. né? Erros de verossimilhança. O João Baldo Ribeiro, ele conta que ele ficou tão apaixonado por um personagem, o Nego Léo, do Vivo Povo Brasileiro, que ele tinha que matar o Nego Léo e ele não queria matar. E o personagem já estava com mais de 100 anos e ele precisa morrer, não pode ser tão longevo assim. E disse que no dia que ele matou o Nego Léo, ele chorou copiosamente. Era exagero do João Cabral, do João Baldo. Mas, quer dizer, é exatamente isso que o curso favorece, os certos desapegos com a coisa e voltar à realidade ficcional. Isso. Seria isso. É porque existem cursos e cursos e cursos. Existem os cursos que prometem uma fórmula. Então, você tem que começar assim, tem que ter tantos capítulos, você começa por aí. Isso já é destruidor. Porque aí a gente perderia, por exemplo, se o Guimarães Rosa chegasse numa oficina literária contemporânea desse modelo, com o projeto do Grande Sertão Veredas, o professor dele ia dizer que não dava, que ele tinha que estruturar não sei como, que ele não podia escrever daquela forma. A gente não teria Grande Sertão Veredas se ele tivesse inventado de entrar numa oficina das que não são boas. Mas se ele pegasse um curso com um professor que entendesse que ali é um projeto original, né, um dos nossos maiores livros, ele seria respeitado. É porque é uma nuance muito tênue, assim, as pessoas têm muita pressa, os livros levam tempo. Você acabou de dizer, eu passei muito tempo depois do Cabeça do Santo para lançar um outro romance que eu vou lançar agora em outubro de 2023, porque o romance leva muito tempo, ele exige muito, exige uma entrega desse tempo da minha vida escrevendo um romance, e a minha vida, tudo o que foi acontecendo vai, de alguma forma, refletir ali, não diretamente os fatos biográficos, mas as coisas que eu fui vivendo. Então, um bom romance leva tempo. Eu sou partidária da escola do Milton Atum, que escreve muito devagar e que atrasa a entrega dos livros na Companhia das Letras. A gente tem a mesma editora, então a gente se ajuda no atraso, porque não existe esse automatismo da literatura. Eu acho isso muito nocivo. Isso é um lado escuro dos cursos, das oficinas, que é essa ideia de que as coisas podem ser escritas muito rápido e lançadas muito rápido. A gente perde muito nisso. O Milton Atum foi o primeiro ganhador da Bolsa da Vita, se não me engano. Acabou a Bolsa e ele não acabou o romance. Não acabou o romance. Ele ganhou. A gente tem um pacto. A gente estava para entregar livro, a gente fez um pacto. A gente, se for entregar, me avisa, porque eu tenho que dar o meu jeito. A gente não entrega um antes do outro. A gente tinha um pacto para atrasar junto. Você acabou fazendo um mestrado também em literatura, a tese sobre o Monteiro Lobato. O estudo formal de literatura, de certa forma, ela atrapalha ou ajuda ao criador? Pode atrapalhar. Eu tô aqui militando contra os cursos, né? Mas na verdade não é. É que pode atrapalhar, a formação acadêmica pode atrapalhar e pode ajudar muito, depende de como se conduz, né? Como eu fiz o mestrado e doutorado sabendo que eu queria escrever ficção, eu dei o meu jeito de, dentro da rigidez acadêmica, do texto acadêmico, da necessidade de referenciar tudo, eu dei um jeito de colocar a literatura de ficção no meio. No meu mestrado foi sobre Monteiro Lobato, e eu estudei a obra infantil dele inteira, adulto também, mas o foco foi como Monteiro Lobato falava de leitura dentro da obra, como a Dona Benta lia, como era a biblioteca da Dona Benta, onde ela comprava livros, ela recebia livros do livreiro da capital, ela se informava pelos jornais, ela deixava que eles escolhessem as leituras, ela deixava que as pessoas, né, que o grupo lá, que não eram só pessoas, tinha um sabugo de milho, tinha o quindim, rinoceronte, mas ela dava total liberdade para as críticas, para a opinião de todo mundo, ela era muito democrática nesse aspecto. Então, alguns detalhes de como a leitura foi tratada na obra do Lobato, que é riquíssima. O Dom Quixote, para chegar na sua paixão, a forma como a Emília decide ler o Dom Quixote, quando ela vai escolher, vai ser a leitura da vez, ela diz que ela escolhe aqueles 2 livros mais largos porque ia demorar mais tempo. E ela escolhe porque ela queria que demorasse mais tempo. E quando ela vai tirar os livros, ela usa uma alavanca e mata o Visconde Sabugosa. Mas ela não se importa, ela tira o caldinho da ciência, porque ele é uma espiga, sai um líquido, bota num tubinho de homeopatia e vai ler o Dom Quixote, a Dona Benta vai ler.
E é o foco do livro, por isso que eu trouxe para você, porque ela vai se transformar, a leitura de Dom Quixote faz com que ela termine o livro dizendo que ela vai ser a Dona Quixotinha. Então, é muito bonito a forma como a literatura foi tratada na obra de Monteiro Lobato, mas eu fiz o trabalho acadêmico do jeito que era para ser aprovada. A Marisa Lajolo foi da minha banca, foi tudo certinho, mas eu não resisti e escrevi uma biografia da Emília. Então, tem uma parte do livro que é ficcional, que não é minha criação, é criação do Lobato, mas eu reuni tudo. Comida preferida, time que torce. Eu fiz um fichamento, assim, uma terceira leitura toda, tirando tudo da Emília, e existe uma biografia dela que ela não aprovaria, lógico, porque ela ia querer mudar os fatos. E no doutorado, parte do meu doutorado é o Cabeça do Santo, é o romance, e uma parte teórica sobre o romance, sobre a escrita do romance a partir do Roland Barthes. Então, eu dei meu jeito de misturar as duas coisas. E o Lobato era fantástico nisso, porque ele recontava os livros, né? O Dom Quixote, o Hans Starling, quer dizer, tem vários, e ele pegava uma causa, né? O Poço do Visconde, por exemplo, né? Que é a defesa do petróleo, né? Quer dizer, essa certa militância literária e pessoal do Lobato que ele traz para a literatura. Como é que isso entrou, de certa forma, na sua tese também? A tese também busca, de certa forma, o estudo do Lobato busca, de certa forma, esse espírito de militância dele? Sim, ele teve várias causas na vida pessoal e na vida literária. Ele escreveu a obra infantil entre 21 e 44. Ele morreu em 48. Então, ele teve, ao longo desse tempo, várias causas. O petróleo, o ferro, ele foi preso, aconteceu um monte de coisa com ele. Inclusive, quando acharam petróleo no Brasil na primeira vez, foi numa cidade chamada Lobato, por coincidência, que não tem nada a ver com ele, nem com a família dele, foi só uma grande coincidência. Mas o meu foco sempre foi a militância dele pela leitura e literatura. Ele fez muita coisa por exemplo, ele aumentou, hoje a gente tem um dos problemas no Brasil é a distribuição de livros, livraria, encontrar os livros, né? Isso é uma questão nacional em que hoje a gente está tendo um fôlego com as pequenas livrarias, mas imagine isso nos anos 20, 30, 40, que era quando ele queria, principalmente nos anos 20. E aí ele teve a ideia de aumentar os pontos de venda de livros no Brasil, oferecendo o livro em consignação para açougue, farmácia, loja de sapato, com uma carta lindíssima. Essa carta dele é uma carta linda, bela, engraçada, que ele... Então, ele fez muito pelas capas dos livros no Brasil. A gente tinha aquelas capas clássicas europeias, imitando as capas europeias. E ele chamou os artistas para fazerem capa. A militância dele pelo livro, pela leitura, é muito, muito, muito importante para a formação do livro no Brasil, até hoje. Coisas que ele começou até hoje são praticadas. E curioso é que o primeiro livro brasileiro que foi feito em e-book, livro digital, foi um livro do Lobato, foi o Reinações de Narizinho. Primeiro livro interativo, ele se orgulharia muito disso. O Lobato hoje é um tema controverso por causa de algumas posições, mas foi um homem que escreveu entre os anos, a maior parte da obra, nos anos 20, 30, 40, a gente tem que, às vezes, colocar as coisas no tempo histórico. Embora fosse um cara completamente avançado, no Presidente Negro, ele chega a antecipar a internet. Sim. Né? Ele era um cara que tinha essa visão. Agora, Socorro, aí você se dedica muito à literatura infanto-juvenil, você escreve muito durante esse período, depois que você publicou o Cabeça de Santo, como é que está essa literatura, como é que está esse seu trabalho com a literatura infanto-juvenil? Na verdade, a maior parte foi anterior, né, antes do Cabeça do Santo. Um ano antes do Cabeça do Santo, eu ganhei um Jabuti de literatura infantil com o livro Ela Tem Olhos de Céu. E eu não escrevi mais, mas eu estou com muita vontade de voltar agora, mas eu tenho pensado muito sobre o que tem feito. A gente tem uma literatura infantil muito atrelada à adoção escolar e aos conteúdos didáticos. Isso é muito ruim, porque a gente tira da criança e do jovem leitor um prazer que a gente não tira da gente, ninguém aguenta ler só os livros técnicos da sua área. A gente precisa ler a literatura que leva a gente para longe, justamente do nosso mundo profissional, que a gente vive uma rotina cansativa. E aí a criança precisa disso muito mais do que o adulto, porque ele precisa alimentar esse momento da vida que é o mais fértil de imaginação e de tudo. E eu tenho visto isso de uma forma muito preocupante, porque atrelar o tempo inteiro, a criança tem que o tempo inteiro estar lendo para aprender alguma coisa. Se a gente tivesse que todo livro ter que fazer uma ficha de leitura, ter que fazer uma prova, vai ler o Dom Quixote, tem que fazer uma prova, a gente não dá para a criança o prazer de ler
pelo prazer de ler, isso me preocupa. Mas eu tenho pensado em voltar, eu não parei porque eu quis parar, foi porque quando veio o Cabeça do Santo minha vida mudou e tudo os cursos. Mas eu tenho pensado em voltar e eu parei num momento bom, porque foi quando eu ganhei o Jabuti e eu precisava realmente desse tempo para refletir, mas eu pretendo voltar. E era a pergunta terrível que se fazia aos escritores toda vez que ele chegava na sala dela. Qual a mensagem do seu livro? Não tem mensagem, pelo amor de Deus. Né? Agora, você está publicando também um livro de poemas, né? Sim. Poemas. Taquimadalar, As Ilhas Invisíveis. O que é esse livro, né? Como é que se constituiu os poemas da Socorro Acioli? Esse foi um convite, eu sou uma admiradora desse projeto da Luna Park com a Fósforo, que é um clube de leitura. Eu sou muito entusiasmada pelos clubes de leitura, você também, eu acho isso sensacional, me lembra o Círculo do Livro da minha infância. E eles têm um clube de leitura só de poemas, que é uma leitura, é um texto que a gente precisa ler todos os dias. Eu tento ler todos os dias um poema, pelo menos, para a vida melhorar ali naquelas próximas horas. E eles têm, a gente assina e recebe uma vez por mês um livro e uma plaquete, que é essa ideia de um livro pequeno, de um livro com encadernação diferente. E aí eu recebi o convite para escrever, eu nunca escrevi poemas, eu escrevi textos, né, em prosa, e rimados, como é o em versos, mas era uma narrativa em versos, como é o Ela Tem Olhos de Céu, esse que ganhou o Jabuti, mas não tinha escrito poemas. E aí eu tinha... Ele me disse só que o tema era mapa. E eu tinha recebido uma lâmina com a biópsia da minha vesícula, de quem eu sinto muita falta, com uma parte de mim que foi embora. Mas quando eu vi a biópsia, parecia um arquipélago, tá? Que Madalá é arquipélago em turco. E eu disse, eu posso inventar que isso aqui é um arquipélago? A gente disse para as pessoas que é a minha vesícula, mas eu posso inventar que é um arquipélago. E aí eu escrevi também, é um poema narrativo de uma história de um naufrágio, de uma personagem, uma família que naufraga e só uma personagem sobrevive e ela vai contar a história dela nesse arquipélago. E foi um desafio engraçado, eu achei, mas eu me sinto mais confortável na prosa, no romance, do que na poesia. É um ambiente mais seguro, né? Para mim é muito mais seguro. Você está lançando um livro novo, quer dizer, já rompeu o trato com o Ratum? Pois é, ele ficou chateado. Eu disse, eu entreguei, desculpa. O título é Oração para Desaparecer, que é um título lindo e que eu posso elogiar porque não é meu, existe uma oração para desaparecer dos Tremembés de Almofala, lá no Ceará. E esse livro é a partir de uma história muito curiosa, também real, de uma igreja, da igrejinha de Almofala, Nossa Senhora da Conceição de Almofala, que ficou coberta por uma duna por 45 anos nessa praia, né? É uma área de vento forte no segundo semestre do ano. E existe uma outra vila que ficou totalmente coberta e está até hoje. E essa igreja ficou 45 anos soterrada. E depois ela foi, aos poucos, o vento mudou de direção e ela hoje é uma igrejinha que funciona, tem missa e tudo. E eu vi uma foto, foi também a partir de uma fotografia, uma foto de 1889, que foi a última vez que houve uma missa lá, porque a igreja já estava quase toda coberta. E nessa foto, eu vi essa foto, fiquei curiosa pela igreja, fui pesquisar para saber melhor o que é, mas nesse primeiro momento eu achei que eu não ia escrever sobre isso. Até que outro dia eu fui pesquisar de novo, peguei um documento do IPHAN, falando sobre a igreja, o estilo da igreja, aí tinha assim, segundo Drummond, e continuava. E eu fui ver, será que o Drummond é o Drummond do meu mundo? O Drummond do Carlos Drummond de Andrade, num documento técnico do IPHAN? E era. Ele escreveu uma crônica em 17 de novembro eu acho que 42, falando dessa igreja. Ele teve acesso aos documentos do restauro. E aí ele começa, o título da crônica é Areia e Vento, deu muito trabalho de encontrei na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e aí ele começa a dizer assim, eu quero pedir aos poetas, aos artistas, aos pintores, prestem atenção na igrejinha de Almofala. E aí ele conta toda a história, que essa igreja começou porque os Tremembés encontraram uma imagem, uma Nossa Senhora na areia, provavelmente caiu de um galeão espanhol, não sei como é que ele sabe disso, mas era o que ele escreveu. E os Tremembés viram ao meio-dia, e como ela tinha ouro na pintura, com o sol de meio-dia ela parecia uma chama de fogo, eles chamaram de labareda. E no culto dos Tremembés,
eles consideram que os elementos da natureza também são os encantados. Então, ela passou a ser chamada de labareda e adorada como uma labareda. Mas os padres seculares pediram para trocar a santa por a construção de uma igreja para eles. E aí a igreja foi construída com dinheiro da coroa portuguesa, essa igreja. O material de madeira veio da Bahia, trazido por escravizados pelo rio. Depois eles criaram uma comunidade quilombola e os tremembés tiravam os búzios, traziam os búzios do mar e faziam aquela cal de búzio, porque eles queriam que a igreja tivesse o espírito do mar. Então, é uma igreja feita com essas, que é uma metáfora da formação do povo brasileiro. Mas a história não é uma história sociológica, nem um texto histórico. É a história de uma mulher que tenta salvar essa imagem. Essa mulher existiu, a Joana Camelo, está no texto do Drummond, nessa crônica do Drummond, e ela, para salvar a imagem que o padre queria levar, ela está com um tamanco na cabeça do padre Antônio Tomás, que é um padre importante, e ela salva a imagem. Então, ela é a personagem do conto, a Joana Camelo. E eu não posso falar do livro, né? Eu não posso falar mais tanto do que isso. Mas é a partir de para resumir tudo que eu disse, esse livro existe a partir de uma crônica do Drummond. Mas já é uma coisa inquietante e está dentro daquele espírito que você traz para o Cabeça do Santo, que é aquele espírito fortemente religioso no Nordeste como um todo, mas particularmente no Ceará, com Canidé de São Francisco, com o Juazeiro, o Caldeirão, né? Que é outra coisa fantástica, né? Maravilha. Socorro, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras, foi uma ótima conversa. Eu queria muito vir aqui há muito tempo, muito obrigada, Maurício, foi muito bom. Era um desejo mútuo.